Graça e paz. Boa tarde, meu amado irmão, ou meus amados irmãos em Cristo Jesus. Deus seja convosco, ok? Então, quero dar sequência, tá bom? O assunto que eu quero nessa tarde compartilhar com vocês é sobre o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, dar continuidade. Você e eu aprendemos que não é batismo do Espírito e com o Espírito. Agora, deixa eu perguntar a você, nessa tarde, se o Espírito não batizou ninguém, qual é o trabalho do Espírito, seu Betinho? Vamos aprender. Então, qual é a obra do Espírito, ok? Então, inspirar os apóstolos e profetas. Então, uma das obras do Espírito foi inspirar os apóstolos e profetas. Veja bem, em Efésios 3:5 diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, seu Betinho, então quer dizer que a obra do Espírito Santo foi inspirar os apóstolos e profetas? Sim, o poder restaurador do Espírito Santo é infinito, pessoal. Então, se ele não veio batizar, ele veio o quê? Ele veio fazer o trabalho dele. Primeiro, se ele não foi batizar, se a obra dele não era batizar, qual é a obra? Primeiro, inspirou os apóstolos e profetas, segundo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 3, versículo 5. Segundo, confirmar a palavra por sinais. Marcos 16:17 vai dizer que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera, beberem, não lhes fará mal nenhum. Então, segunda obra do Espírito, seu Betinho, se ele não veio realmente batizar, ele veio o quê? Confirmar a palavra por sinais, ok? Terceiro, habitar nos cristãos. Sim, seu Betinho. E o Espírito habita em nós? Sim, após você ser batizado, Como diz a Bíblia. Então, habitar nos cristãos, ou seja, é um selo. Tiago 4:5, ou supondes, Veja bem, olha o que é que vai dizer Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo 1:13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Terceira, olha aí, a obra do Espírito Santo. 1. Inspirou os apóstolos e profetas. 2. Confirmou a palavra por meio de sinais. 3. Habita em mim e você, selando, sendo a garantia de um dia estarmos com Jesus. E o quarto, se ele não veio batizar ninguém, ele veio santificar os cristãos, segundo a carta de Paulo à igreja em Tessalônica, no capítulo 2, versículo 13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé, na verdade. Mais uma coisa boa, seu Betinho, é a obra do Espírito? Sim, santifica os cristãos. E o quinto, ok? O quinto é ajuda nas orações? Ajuda nas orações? Sim, seu Betinho. Quer dizer que eu, mesmo não sabendo orar, o Espírito me ajuda? Sim, olha como é que ele faz. Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Seu Betinho, que bom, seu Betinho. Agora eu entendo. Batismo com o Espírito Santo não é batismo do Espírito. Não. Porque o Espírito não batiza ninguém. O Espírito foi um elemento do qual Deus usou ali naquele momento em Pentecostes para realmente descer sobre todos. Agora, a obra do Espírito, você e eu, agora, nesse momento, ficamos sabendo. Inspirou os apóstolos e profetas, confirmou a palavra por sinais,
habitou nos cristãos, santificou os cristãos e ajuda os cristãos nas orações. Que Deus abençoe. Seja dúvidas, entra no meu privado ou então compartilhe conosco aí. Vou mandar no grupo. Que Deus lhe abençoe. Amém?